A fila é grande e o problema muito maior. Em todo o Brasil, são cerca de 60 milhões de pessoas com dívidas atrasadas, o que representa 40% da população adulta negativada, ou como dizem por aí, com o nome sujo na praça. Devo, não nego e quero pagar, mas de forma justa e que caiba no bolso. É com esse intuito que diversas pessoas procuraram o Limpa Nome, feirão da Serasa Experian em São Paulo. 43% da população do estado de São Paulo está endividada, índice acima da média nacional, que é de 40%. Daniel Ebsen, que é gerente do Serasa Consumidor, um índice muito alto. Exatamente, isso é um ponto de atenção aí para o estado, né? 4,1 milhões de pessoas na cidade de São Paulo e mais de 14 milhões de pessoas no estado, isso é preocupante. O que é preciso fazer, então, para que as pessoas não entrem em dívidas? Então, é sempre importante que o consumidor saiba todas as dívidas que ele já contraiu, né? Para isso ele pode fazer uma consulta no serasaconsumidor.com.br, essa consulta é gratuita, né? Ali vai informar todas as dívidas que estão registradas no Serasa. É importante que ele faça as contas, coloque na ponta do lápis todas as contas que ele já assumiu de dívidas e as contas de sua casa, de sua família. Após isso, se ele tiver disponibilidade de dinheiro, ele parte para uma negociação com os credores. O ideal é negociar antes de quitar qualquer dívida. Exatamente, porque a negociação ela permite que um parcelamento mais a longo prazo ou até um desconto seja dado pelo credor. E esse é o momento propício, né? Muitos consumidores brasileiros estão podendo contar agora com a FGTS, que é uma graninha a mais que ele pode contar, e ele pode usar isso como argumento de negociação. Muitas pessoas recebem de volta o crédito e acabam se enrolando novamente. O ideal, então, é pagar à vista ou usar mesmo esse crédito? O importante é quitar a dívida, né? Não deixar ela perdurar por muito tempo, porque ela só cresce, né? Então, o momento que ele puder quitar essa dívida é o ponto certo. E dívida não é bom para ninguém, né? Nem para a empresa, nem para o consumidor, nem para a economia como um todo. No momento que o consumidor quita essa dívida, ele tem retorno ao crédito e isso faz a economia girar, o Brasil ficar melhor. O Jonathan é porteiro e veio ver hoje se o nome dele tem alguma restrição, é isso? Sim, tem uma restrição sim, de 350, foi para R$ 2.000, mas faz tempo, faz 3 anos. Aí agora vou só negociar, né? Para ver como é que funciona, se dá para fazer, tem maiores descontos como estão prometendo essa feira aí, né? A restrição veio do cartão de crédito? De cartão de crédito. O que foi essa história? Como passou de 350 para mais de 2.000? É que eu fiquei afastado na época pelo INSS, devido à demora de pagamento, atrasou, eu não tive condições de pagar e gerou todos esses juros, devidamente esse valor de até hoje. Quais os prejuízos que você teve por conta dessa dívida? Não consegui mais créditos, né, que eu poderia ter, né, e assim, comprar umas coisas, se eu quisesse comprar só à vista agora. Aí foi mais esses transtornos, né, que agora eu tenho que comprar tudo à vista e infelizmente agora eu tenho que tentar limpar meu nome, né, para evitar mais transtornos futuramente. A cobrança da dívida não é uma situação fácil para o consumidor e algumas empresas chegaram a cometer excessos. Jonathan conta que recebe ligações em casa e no celular várias vezes ao dia. Como ficam me ligando, me perturbando. Esse transtorno é o pior que todos. Eles me ligam toda. Eu tenho que desligar o celular para não, porque senão eles não deixam eu dormir. Quanto tempo já rola? 4 anos. 4 anos. E as ligações constantes? Constantes ligações, que eu saiba pela lei não pode até às 9, né, horário comercial, né? Até às 5, né? Mas fica constante, DDD sei lá Deus da onde. Então são empresas de cobrança? São empresas de cobranças que cobram e nem sei se é empresa, nem dou atenção. Porque eu não sei negociar direto com o tal que é mais seguro. Do que, sei lá Deus, quem pega minhas informações, né? Hoje em dia é fácil, né? É mais fácil as informações, né? Isso te incomoda bastante? Sim, é um transtorno, né? Porque você quer dormir, que nem eu que trabalho à noite, tem que dormir de dia, ficar ligando. Se eu não desligar o chip, e se alguém me ligar, se tiver alguma coisa importante? Infelizmente, esse transtorno é o maior de todos. O que você pretende fazer? Porque a conta já passou, então, de R$ 2.000. Você tem como pagar? Não, à vista não, né? Eles falaram que tem um desconto, né? Que as parcelas vai parcelar, né? E vão parcelar para tentar liquidar essa dívida, né? Para melhorar, voltar o meu crédito, né?
Com certeza, que é bom, né? Ter, né? No site Serasa Consumidor é possível consultar os débitos com o número do CPF e obter a lista das empresas que participam do Liquida Dívida. E não é preciso esperar pelo próximo feirão para tentar limpar o nome. São 35 agências da Serasa em todo o Brasil que podem auxiliar o processo. Em muitos casos, o consumidor ele pode fazer o cadastro no site e já ver algumas propostas que algumas dessas empresas já têm para o consumidor prontas ali mesmo, certo? Então, o que a gente indica é que, ao entrar no site do liquidadividas.com.br, o consumidor clica em consultar CPF, vai fazer um breve cadastro e, nesse momento, a maior parte das empresas já tem alguma proposta para esse consumidor. Aquelas que não tem ali, o consumidor também pode encontrar elas ou em 0800, disponível para isso, ou até mesmo em alguns endereços físicos. E nesse momento é importante ressaltar essa diferença, que por ser um evento nacional, muitas lojas estão colocando à disposição do consumidor a própria unidade dela. Então o consumidor ele pode ir próximo ao trabalho ou próximo à residência e negociar pessoalmente. O cartão de crédito é apontado pelos consumidores brasileiros como o grande vilão do endividamento. De acordo com pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no ano passado, o tipo de dívida mais citada pelas famílias foi o cartão. Em segundo lugar, vem o crediário, ou o antigo carnê das lojas, com 16%. E em terceiro, o financiamento de carro, representando 13% das dívidas. Outro levantamento revela que o desemprego é o principal responsável pela inadimplência. Pesquisa da Serasa ouviu 8.288 pessoas que procuravam as agências de atendimento no ano passado. 26% dos entrevistados afirmaram que a perda do emprego foi o fator predominante para o endividamento. Em segundo lugar, aparece o descontrole financeiro, para 17% das pessoas. A lista de motivos para as dívidas segue com o esquecimento dos compromissos financeiros, empréstimo do nome para terceiros, despesas extras com educação, saúde e outros serviços, fraudes, alta da inflação e dos preços, diminuição da renda e atrasos no recebimento de salários e aposentadoria. Mas o consumidor tem direitos mesmo estando endividado? O Defenda-se saiu às ruas para ouvir as dúvidas da população. Quem responde e dá orientações importantes é a advogada Sônia Amaro, representante da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Qual é o valor da multa e dos juros que podem ser cobrados por atraso no pagamento? Olha, sempre que houver uma relação de consumo, então nesse caso a multa ela está limitada a 2%. Porque isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, no máximo 2% de multa para todas as relações de consumo. Agora, juros de mora, como a gente diz, em razão do atraso no pagamento, é 1% ao mês. Esse é o que a lei estabelece. O que o nome sujo na praça me impede de fazer? Infelizmente, o nome sujo na praça vai inviabilizar ao consumidor obter todo e qualquer crédito. Ou seja, o consumidor não vai conseguir um financiamento junto ao banco, junto a uma instituição financeira, não vai conseguir um cartão de crédito, não vai conseguir abrir ali um crediário numa determinada loja. Ou seja, realmente toda e qualquer modalidade de crédito vai ser negada ao consumidor justamente porque ele tem o nome dele negativado. E aí realmente é um impacto muito grande na vida do consumidor esse tipo de situação. Quer dizer, de ter já essa negativa por parte dos fornecedores numa contratação. Posso perder bens se eu não pagar dívidas? Pode sim. Quer dizer, a partir do momento que existe uma dívida e aquele credor já ingressou com uma ação contra o consumidor que tem essa dívida, então, se ele não pagar, é claro, é aberto um determinado prazo para que seja quitado. Se ele não pagar mesmo assim, então é claro que podem ser, como a gente fala, podem ser nomeados bens à penhora. E é isso, esses bens eles servirão o quê? Servirão justamente para que o credor possa colocar esses bens à venda e aí sim conseguir esse valor que ele tem, e que é o débito do consumidor. Então pode acontecer sim, deste consumidor perder, por exemplo, veículos, perder outros bens, inclusive em algumas situações até imóveis que estejam em nome do consumidor.
Quanto tempo é possível limpar o nome? Aí vai depender do tipo de problema que o consumidor tem. Por quê? Porque em algumas situações o consumidor ainda está numa fase em que é possível ele discutir com o fornecedor e quitar esse débito, né? Quer dizer, uma fase, digamos, ainda extrajudicial. Então, nessa situação, é claro que vai ser muito mais rápido, um procedimento mais rápido, né? O consumidor, a partir do momento que ele paga esse débito, então, aí sim, de imediato, o fornecedor deve retirar o nome dele de qualquer, inclusive, cadastro de proteção ao crédito. Agora, uma outra situação acontece quando é uma discussão que já foi para o âmbito da justiça, né? Vamos imaginar que o fornecedor já entrou com uma ação de cobrança. Então, aí tem um procedimento mais demorado, então é natural que aí precisa ser avaliado caso a caso, né? Mas pode ser um procedimento um pouco mais demorado em razão de que já está no âmbito da justiça. A partir do momento que ele quitou aquele débito, ainda que seja no âmbito judicial, então é claro que o consumidor ele tem o direito de imediatamente já, quer dizer, se imediatamente, é claro que existe aí um mínimo de tempo para que possa então retirar o nome deste consumidor de qualquer cadastro também. As editoras podem cobrar no meu cartão de crédito mensalidades que eu não autorizo? Não, eles não podem, né? Quer dizer, sempre que houver ali uma cobrança uma cobrança lançada em nome do consumidor, é porque este consumidor manifestou interesse em contratar com a empresa, né? Então, se não houver essa manifestação do consumidor, esse pedido do consumidor, a empresa não pode cobrar, e se cobrar, deve devolver para o consumidor se ele não tem mais interesse nessa contratação. O banco pode se recusar a receber um pagamento, já que eu não sou cliente? Não, o banco não pode se recusar a receber pagamento de contas, até porque existe uma determinação do Banco Central dizendo que todo banco deve aceitar aqueles boletos, né, onde você vem ali, você tem a informação de que aquilo é compensação em todo o sistema financeiro nacional. Então não pode haver essa recusa. Se houver, o consumidor deve reclamar junto ao banco e até denunciar isso também no órgão de proteção ao consumidor. Em algumas situações, o consumidor pode ter alguma dificuldade, porque se ele não for cliente daquele banco, então muitas vezes ele não vai conseguir, lógico, pagar a conta utilizando o cartão dele, o cartão de débito. Então, nessa situação, ele vai ter que pagar em dinheiro. Então, essa, às vezes, é a dificuldade ali na prática, mas se recusar, o banco não pode. Eu posso cancelar o cartão antes de quitar a dívida dele? Olha, se o consumidor tem um cartão de crédito, ele, antes de cancelar o cartão, ele deve efetuar o pagamento de todas as despesas que ele já fez, né? E aí sim, fazendo o pagamento de todas as despesas que ele fez, aí ele pode, né, se não tiver mais interesse, solicitar o cancelamento desse cartão de crédito. Então é assim que funciona. E é claro que ele pode até, se ele tiver interesse, ele pode pedir o cancelamento antes até do vencimento da fatura, só que aí ele deve fazer também o pagamento de forma antecipada, e aí sim manifestar e pedir o cancelamento, justamente porque não tem mais interesse. É possível congelar o juro quando eu estou endividado? O que acontece com relação aos juros é que a partir do momento que existe o débito, ou seja, você tem uma conta, essa conta não foi paga no dia do vencimento, então no dia seguinte já começa a contar os juros. Já é possível, né, que o credor cobre os juros do consumidor apenas por um dia de atraso no pagamento. Ou seja, então, minha resposta é, não existe esse congelamento dos juros, né, na medida em que, se permanece o débito, permanece também a possibilidade de que seja cobrado juros. O que é possível em algumas situações, né, é claro, é que, em decorrência de um acordo que seja feito entre consumidor e fornecedor, então, o fornecedor abra mão desses juros justamente para poder chegar neste acordo. Quer dizer, mas aí é uma condição que vai depender justamente do quê? Do acordo que seja feito entre eles, dessa composição amigável, né? E que, é claro, muitas vezes é muito mais interessante para o credor, né, abrir mão de determinado valor, de determinada multa ou juros, do que não receber nada. A Proteste lançou o Guia do Endividado. A publicação traz dicas sobre portabilidade de dívidas, conta corrente, reserva para emergência, negociação de dívida, seguro-desemprego, cartão de crédito, entre outras. O objetivo é ajudar o consumidor a se livrar das dívidas e adequar os gastos de acordo com a renda mensal. O guia pode ser baixado com facilidade direto do site da Proteste.
Uma das primeiras orientações é conhecer o Código de Defesa do Consumidor e os direitos básicos previstos na legislação, como proteção da vida, saúde e segurança do consumidor contra os riscos provocados por produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, educação e divulgação sobre o consumo dos produtos e serviços, informação adequada e clara sobre quantidade, características do produto, composição, qualidade, preço e seus eventuais riscos, proteção contra a publicidade enganosa, abusiva e métodos comerciais que possam ser considerados coercitivos ou desleais quando o consumidor se sente pressionado a comprar um produto, por exemplo. O guia também sugere fazer um diagnóstico do endividamento. Segundo a Proteste, o consumidor que tiver 30% do seu orçamento comprometido com dívidas já deve se preocupar. E se passar de 50%, o momento exige mudança do estilo de vida para reverter a situação. Portabilidade de dívidas para pagar menos juros é outra dica. As condições da nova operação devem ser negociadas entre o próprio cliente e a instituição que concederá o novo crédito. O banco ou financeira de origem é obrigado a acatar o pedido de portabilidade para outra instituição. Uma medida básica, como colocar na ponta do lápis o orçamento familiar, é fundamental. A vacina contra o endividamento é o lançamento de todas as receitas e despesas com uma continha simples de adição e subtração. O saldo não pode dar negativo. Gastar mais que a receita é o principal erro cometido pelos consumidores. Anote aí outras dicas da Proteste que valem ouro para ter um orçamento com folgas. Defina prioridades. Analise com cuidado o seu orçamento antes de consumir. Programe gastos que podem ser pagos integralmente sem endividamento. Pague as suas contas em dia para evitar correção, juros e multas. Se tiver dívidas, tente negociar melhores condições para quitá-las mais rapidamente e evite assumir novos compromissos. Poupe para cobrir eventuais déficits no futuro. Não considere o limite do cheque especial como parte de sua renda. Também fuja do crédito rotativo do cartão. Os juros de ambos são estratosféricos, muito acima da inflação e da remuneração das aplicações financeiras. Vá ao supermercado sem fome e com uma lista de compras. Seja fiel a ela. Evite comer fora de casa e comprar supérfluos. Fique de olho nas escolhas certas. Compare produtos e serviços com a melhor relação qualidade-preço. O deputado Júnior Aprilante, do PSB, membro efetivo da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa de São Paulo, reforça que, por lei, ninguém pode ser colocado em situação vexatória ou submetido a qualquer tipo de constrangimento e ameaça ao receber a cobrança de uma dívida. Acho que o importante é que todo mundo é consumidor, inclusive o deputado é consumidor, todos são consumidores. E diante de tantas notícias, aí, acontecimentos que a gente vem acompanhando pela imprensa, pela mídia, questão da carne, a questão das TV por assinatura, celulares e outras coisas, cartão de crédito, acho que o consumidor ele precisa ser mais respeitado. Ele tem os seus direitos, tem os seus deveres, mas ele precisa ter uma forma de você se defender. Então a nossa tarefa aqui é dar mais direitos, dar mais garantias aos direitos da população e da sociedade que tanto precisa. Mas o parlamentar também lembra que o consumo consciente é a arma importante contra o endividamento. O nome é tudo, né? Que a pessoa que não tem um nome, ela tem dificuldade de se relacionar numa sociedade, de comprar, de adquirir mercadorias. Então o nome é importante. E se ela souber se disciplinar, né, ter a sua economia, o seu orçamento bem planejadinho, ela não vai ter dificuldades em relação a ter o nome sujo. Agora, eu acho que a gente tem que ter mecanismos para você sempre conseguir
pagar suas dívidas, parcelamentos, você fazer a compra sabendo que você tem um orçamento, que você tem uma entrada, que você vai ter uma saída. Então não tem mágica, né? Pode comprar mais do que pode. Agora o nome é importante. E se não tiver nome, você não tem crédito. E já diziam, né? Minha avó me dizia isso. Você pode até não ter dinheiro, mas se não ter crédito é complicado. E o Jonathan? Quais são os planos do porteiro depois de quitar a dívida? Voltando o crédito, vai voltar a comprar bastante? Não, agora com mais consciência, né? Mais consciência, melhor e saber administrar melhor o seu dinheiro, né? Que essa é a base de tudo, né? A educação financeira, né? Planejando o que você vai gastar, o tanto que você pode gastar e como você pode gastar. E isso você vê necessidades. Não, você tem um celular, para que você vai comprar outro? Você tem uma roupa, para que você quer comprar mais ainda, se não tem necessidade? Então começa daí, né? Você deve focar em necessidades.